Tava com muita expectativa também na minha volta para acompanhar o Corinthians. E de verdade, eu sei que o resultado é frustrante, 0-0 em casa com a Ferroviária, mas eu gostei muito da produção ofensiva, não se traduziu em gol, mas o Corinthians criou, foi para cima e dominou o jogo, mas não conseguiu ganhar. Sai ano, entra ano e a pergunta não muda. Quando a vitória não vier, Silvinho sempre será questionado sobre pressão. Não, pressão. Tropeço sim, um resultado que, obviamente, nós primeiro merecíamos ganhar. Mas não ganhou. A bola não entrou, não ganhou. Ficamos aqui e basta. E olha que o time tentou. No primeiro tempo, Lucas Piton, escolhido como titular, cruzou na medida para Mantuan, escalado como referência no ataque, mas ele teve dificuldades no setor. A expectativa era enorme por causa do elenco montado desde o ano passado. Com Duqueiroz de primeiro volante, Renato Augusto deu trabalho ao goleiro Saulo, por baixo e pelo alto. William tentava pelo lado direito. Roger Guedes pela esquerda, mas nada da bola entrar. Aos 15 minutos do segundo tempo, a substituição esperada pela torcida. Percebendo que o jogo estava com a posse sob controle, Silvinho tirou Duqueiroz e colocou Paulinho, o ídolo da Fiel. Um retorno mais do que aguardado após quase 9 anos. E a sensação é de que ele nunca saiu. Com o Renato Augusto mais recuado, o camisa 15 aparecia na área daquele jeito que a gente conhece. Criou chances, finalizou várias vezes em poucos minutos. Com a saída de Mantuan para a entrada de Gabriel Pereira, Paulinho mostrou que também pode preencher esse espaço que segue aberto no time. É importante você ocupar a posição. Não está o Mantuan, está o Roger. Não está o Roger, está o Paulinho. Não está o Paulinho, está o Renato. Não está o Renato, está o William. Não está o William, está o GP. Não está o GP, está o Augusto. São atletas que são atacantes e a grande maioria desses nomes que eu falei sabem fazer gol. E isso pode nos dar bons resultados no futuro próximo. Por 18 minutos antes da saída de William, o torcedor pôde assistir ao quinteto dos principais jogadores em campo ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer, o time ficou sem um primeiro volante e sem um centroavante de ofício. Não vai ser fácil encaixar todo mundo. Afinal de contas, será possível ter os melhores jogando juntos? Pode. É uma alternativa, ela já ocorreu. Pode sim. O jogo vai mostrar e nós vamos utilizar no momento oportuno. Quando se pode ter um pouco menos de sustentação de meio campo, quando precisamos ter mais posse ou um pouco mais de clareza para poder jogar, ocupar os espaços e finalizar melhor as jogadas, melhorar nossa condição ofensiva. O empate sem gols não foi o que a Fiel esperava. E apesar das muitas chances criadas, o treinador sabe que a sua responsabilidade aumentou com tanta qualidade no time. A temporada começou do jeito que terminou o ano passado, com o Silvinho longe de ser uma unanimidade. Todos estão buscando seu espaço e todos vão jogar. Obviamente, uns mais, outros menos, faz parte. Ulisses, eu tô sabendo que você elogiou bastante esse time do Corinthians. E ontem, apesar de que não conseguiu fazer gols, mas como jogou o Corinthians? Gente, a qualidade desse time, se entrosarem mais, se daqui a pouquinho já tiver mais tempo de preparação, eu acho que o Corinthians vai incomodar, viu? Eu fiquei com uma boa impressão. Não, a tendência do time ser bom. Você não tá viajando? Como é que você sabe que eu falei tudo isso? Você tem razão. Não, porque tava na internet, o Jogo entendi. Aberto, @Jogo Aberto, nosso endereço oficial no O que Instagram. acontece é o seguinte, faltou o gol, né? O Corinthians teve todas as oportunidades da vida. Pô, demorou 2 minutos. E não conseguiu fazer o gol, porque o Silvinho joga com essa característica, né? Que é o centroavante. O Silvinho tem esse hábito de ter um centroavante. Se não tiver um centroavante, moia pro Corinthians, como diz o Dedê. Ele não abandona o 4-1-4-1. Não abandona. Eu acho que ele tem que repensar. Caso o Corinthians não traga o centroavante, ele tem que repensar essa situação. E vai trazer, Ulisses? Eu acho que deve trazer, né? Deve Falaram trazer. que tem um investidor aí que estão só esperando, Porque... Chico, só esperando aparecer, deram cara. o bico no Diego Costa, assim, entre aspas, né? Porque ele pediu um aumento de valor de salário. E aí, quando fez isso, o que acontece? Tava negociando uma coisa e aí mudou. Pediu mais depois, não é? Mas até agora, até dia 31, se ele não tiver nenhuma oferta de um clube europeu, ele não vai ter opção. Ele vai fazer o quê? Vai parar de jogar? Eu acho que seria muito bom para os dois, viu, Chico? Se a gente pudesse ver o Corinthians com um centroavante como o Diego Costa e ele optasse pelo Timão, poderia dar muito certo, pelo que vimos do Galo também. Poderia, mas eu vou manter aquilo que eu falei ano passado. Eu acho que o Corinthians
infelizmente o Silvinho, ele é apegado ao sistema, ele gosta de jogar com centroavante, mas eu jogaria sem centroavante. Até pela qualidade dos jogadores que o Corinthians tem, você tem que mudar o sistema, você tem que mudar os movimentos, o mecanismo, mas você tendo Roger Guedes e William lá no ataque, você abriria espaço para a chegada de Paulinho, de Renato Augusto, de Giuliano, que são jogadores finalizadores de muita qualidade de circulação de bola e que ocupariam esses espaços, essas lacunas. E aí você poderia, inclusive, ter um primeiro volante, porque se vem o centroavante, você tem que tirar um. Você tem que tirar um, provavelmente o Giuliano, sobraria para ele. E eu acho injusto, porque é um dos motorzinhos do time. E aí você ainda pode ter um Victor Cantillo, que foi para a seleção da Colômbia, ou o Duqueiroz, como ele testou ontem, e ter 2 atacantes lá na frente com a chegada desses meias. Eu jogaria sem centroavante, mas o Silvinho joga, né, com um homem da referência, ontem testou o Mantuan. Então, por isso eu acho ainda que o Corinthians vai em busca desse cara. Mas para mim o time está pronto, não precisa. Agora, para mim... 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, isso é número de telefone, meu. Agora, Sgarbi, o que é interessante é que ontem, em algum momento, o Paulinho estava ali jogando de centroavante. Roger Guedes também não só usou o número 9 ontem, como também em algum momento foi o jogador de referência. Mas sem o Jô fica complicado, sem contratar um atacante. A gente está esperando esse atacante desde o ano passado e o Corinthians não contrata. Virou novela já, né? Quando o Paulinho entrou e fez essa função mais flutuando pela frente, o Corinthians melhorou muito. Mas é uma questão que eu concordo com o Chico, que quando você não tem algo, você tem que se adaptar ao meio, ao que você tem. E é a questão do Silvinho. Se não vier esse 9, ele tem que mudar esse esquema tático, porque o Corinthians fica muito vulnerável lá atrás, né? Com o Gabriel a gente viu também a equipe da Ferroviária tendo oportunidades. Lógico, o Corinthians foi muito melhor. O Sala, na minha opinião, junto com o Paulinho, quando entrou, foi o melhor em campo. Só que vai ter que se adaptar, não tem o que ele fazer. E é isso, talvez o Paulinho flutuando mais lá na frente, o Roger Guedes flutuando, só que mudar esse esquema tático. Porque ele abrir mão do Giuliano, que foi o jogador, para mim, a principal contratação do Corinthians em campo, né, em futebol jogado no ano passado, eu acho um erro tremendo do Silvinho. Agora, Denilson, ele não garantiu na entrevista a titularidade para o Paulinho no jogo contra o Santo André, a próxima partida do Corinthians do campeonato, mas a gente acredita que naturalmente isso vai acontecer. Naturalmente vai acontecer. Aí a gente vai ter também, Loirão, essa visão se dá para o Paulinho, ou se dá para o Corinthians jogar sem um centroavante, tendo o Paulinho como titular. Não necessariamente como centroavante, até porque o Chico citou aqui a lacuna, que é esse espaço que tem ali dentro da área. E o Paulinho, impressionante como ele consegue ocupar justamente esse espaço vazio, a inteligência que ele tem. Ele teve 6 finalizações que ele entrou no segundo tempo, ele não foi titular. Então ele finalizou 6 vezes no segundo tempo, sem ser o centroavante. Independentemente de quem vai sair, provavelmente o Giuliano, que ontem, de todos esses craques, estrelas do Corinthians, foi o que jogou menos, tecnicamente falando, aí a gente vai ter uma noção de falar, peraí, ou a própria Silvinho falar, peraí, eu não preciso tanto assim de um centroavante. Eu tenho um cara que não é o centroavante, mas que está toda hora pisando na área, que é o caso do Paulinho. Agora, Ulisses, eu perguntei para o Denilson sobre as escolhas dele ontem, o Piton, na lateral esquerda, no lugar do Fábio Santos, e o Duqueiroz, aí o Chico já falou sobre isso, o Cantillo está na seleção peruana, colombiana, desculpa. A gente viu que o Gabriel tem uma negociação com o Internacional, então realmente ontem ele não tinha muitas opções, mas foram jogadores escolhidos junto com o Gustavo Mantuan na frente, já que o Jô não está disponível. O Cantillo vai ser o cara que vai fazer a grande diferença nesse time do Corinthians, é um jogador que faz muita falta. Ele vai fazer uma diferença gigante, enorme. Você pode ter certeza disso. E o Silvinho aposta muito isso. O Cantillo é importantíssimo para o esquema tático de jogo do Corinthians, né? Mas continua. A tecla que a gente bate, o Corinthians criou e a bola não entrou. Precisa ver o Jô. O que o Jô vai querer da vida em relação a esse futuro dele, né? Se ele vai continuar jogando, se ele vai parar de jogar, se ele vai... O que ele quer fazer? Se ele vai entrar em forma, realmente se dedicar. Porque ele é um cara goleador. O Jô não desaprendeu a fazer gol, né? Então precisa ter um pouco de atenção. Mas o meio de campo do Corinthians, São Cantillo, é outro meio de campo. O Corinthians precisa muito dele. Ele é fundamental para o esquema de jogo do Silvinho. E o Silvinho já disse isso. Mas o bom também, Sgarbi, é ter elenco. Não dá para pensar só em 11 jogadores, só nos titulares. Hoje você tem que ter alternativa, você tem que pensar também que a temporada é muito longa. O Corinthians vai disputar uma Libertadores também. Vai precisar de um elenco mais encorpado, mas acho que hoje a grande ausência é desse centroavante. Porque o Ulisses falou bem, o Jô não tem garantia nenhuma, a gente não sabe qual é o plano do Jô para essa temporada. Exatamente, eu sinto falta também de um primeiro volante. Só no sumir tá bom. Só fica lá, quietinho. Aí depende dele, né, Dedê? Mas a falta de um primeiro volante também, né? Porque o ponto que mais me impressionou ontem no Corinthians não foi nem a falta desse 9. Porque o Roger Guedes flutuando, o Paulinho também, eles souberam fazer essa função. Mas a falta de um primeiro volante, porque o Gabriel é um bom jogador, mas marcando, eu prefiro muito mais o Gabriel
ele assim, tendo liberdade para atacar também, como foi no começo do ano passado, do que ele só de primeiro volante lá, cão de guarda na frente da zaga, sabia? Então acho que falta um primeiro volante também pro Corinthians para ter elenco. Porque como você falou, vai jogar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista agora também, que é um teste pro Silvinho, querendo ou não. Cara, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Se ele perde o Paulista, a torcida já vai cair matando. E o Silvinho já tá na corda bamba, já começa o ano na corda bamba. Então ele precisa de elenco, lógico, para jogar todas essas competições é elenco. Por isso que eu acho que hoje o time do Corinthians é muito mais para mata-mata. Se a gente for pensar num mata-mata, eu acho que o Corinthians pode ir muito mais longe do que num Brasileirão, por exemplo, com esse elenco. Com a entrada do Paulinho, o Renato Augusto virou o primeiro volante, com a saída do Duqueiroz também, Chico. Então ele mudou bastante a configuração, sem mudar tantos jogadores. Mas aí era o contexto do jogo. O Silvinho percebeu que o Corinthians estava praticamente no campo ofensivo, que você não precisava de um primeiro. O Duqueiroz até era um cara que eu acho legal porque ele joga olhando para frente, né? Ele não dá passo para trás, ele joga construindo o jogo. Mesmo assim, o Corinthians estava todo posicionado. Até os laterais subiram, os laterais não sobem no time do Corinthians, do Silvinho. Mas o Lucas Piton tem outra característica, então achei interessante também, porque ele subiu muito mais do que o Fábio Santos sobe. Até o Fagner... O Fagner entrou na área ontem. O Fagner deu umas arrancadas, assim, eu falei, opa, os laterais estão subindo, mas é que o jogo permitia. E aí o Renato, aí muito torcedor fala assim, pô, que desperdício o Renato de primeiro volante. Cara, primeiro volante, o Renato ser primeiro volante no jogo de ontem era uma mera formação conceitual, porque ele pegava a bola, o Gil e o João Vitor já estavam na linha divisória do gramado. Então o Renato Augusto, ele já estava participando da construção do jogo com o Juliano e o Paulinho, eles já estavam muito avançados. E aí, óbvio, né, você percebe o jogo aberto, você coloca a qualidade. Aí o William caiu para a esquerda, o GP entrou na direita, depois o GP foi para a esquerda, o Mosquito entrou na direita. O Silvinho recebeu muitas críticas ontem, mas assim, inegavelmente o Corinthians tentou. E é primeiro jogo, a perna está mais pesada, o adversário está fechado. O resultado foi circunstância.